Olá, amigos e amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. O meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Quero meditar em Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiramente falando, quando Cristo dá ordem aos discípulos e direciona eles a não irem pelo caminho dos gentios, também chamado de gentes, e nem tampouco irem pelo caminho de samaritanos, ele não está querendo desprezar as pessoas e nem quer ser preconceituoso. Ele apenas está tendo uma estratégia de guiar os discípulos em um alvo. Qual era o alvo do mestre para os discípulos que estavam começando a jornada? Precisavam ter experiência, precisavam amadurecer. Um povo que era mais ou menos semelhante a eles, as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus, como eles. Mais ou menos eles conheciam então a natureza de cada um, a cultura, os costumes. Então seria um público mais apropriado para os discípulos. Todo pescador, ele conhece o peixe. Ele sabe aonde o peixe fica. Ele sabe o horário que o peixe está naquele lugar. Ele sabe o alimento que o peixe prefere. Então ele está apto a tudo isso, o pescador experiente. Existem peixes de águas profundas, existem peixes de águas rasas, existem peixes que ficam escondidos nas pedras, outros ficam escondidos nas ramagens. Então o pescador ele tem a experiência de conhecer tudo isso. Ele tem a maturidade de entender sobre esse assunto. Quando Cristo evangelizou, porque se um bom pescador conhece os peixes, um bom evangelizador conhece as almas. Ele fez uma abordagem para a mulher samaritana. Já com a mulher cirofenícia, ele teve outro tipo de abordagem. Para o cego de Jericó foi uma abordagem. Para o paralítico de Betesda foi outra abordagem. Com Nicodemos, ele teve uma abordagem. E para o centurião de Cafarnaum foi uma outra abordagem. Ou seja, a cada alma ele deu um alimento diferente. Eram ideias trocadas de uma forma diferente, um diálogo diferente, uma fala diferente. Então, o nosso mestre, ele tinha a isca, ele tinha ali o sustento oportuno para cada alma, ele conhecia a alma. Dá para você compreender? É como diz ali em Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Dá para entender isso? A seu tempo. Como diz Eclesiastes 8:5 na parte B. E o sábio discernirá no seu coração o tempo e o modo. Ou seja, ele vai conhecer o tempo de dar o alimento e o modo correto. Dá para você compreender aonde Deus colocou você? Você está numa empresa, você está em um comércio, você está em um lar de um desconhecido que lhe fez um favor, você está na casa de parentes, de amigos, você foi para outro estado ou até para outro país. Você precisa entender que existem vários tipos de alimentos para que você venha atrair as almas e conquistar as almas. Vamos falar de um pregador que, como homem, foi o maior pregador da face da terra. Cristo foi nosso exemplo máximo. Mas o apóstolo Paulo, um pregador excepcional.
maior apóstolo que houve, o maior pregador que houve na face da terra, fora o Cristo, que foi o perfeito, né? O modelo padrão. Certa vez ele estava sem entendimento. Em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo chega a Bitínia e ele diz: eu vou pregar aqui. O Espírito Santo fala: não. Nesse momento, quem sabe, Paulo vê pessoas sofrendo, gemendo, sem direção, sem apoio, sem estrutura, sofrendo emocionalmente, psicologicamente. Ele vê pessoas perdidas, ele vê pessoas desesperadas, e ele quer pregar. Só que ele não entendia que o Senhor tinha um outro público para ele. Aí, em Atos 16, 6, depois no versículo 7, ele chega na Ásia, e ele diz: eu vou pregar. O Espírito Santo fala: não, você não vai pregar aqui. Quem sabe, mais uma vez, ele vê pessoas presas ao vício, ele vê pessoas decepcionadas, frustradas, amarguradas, tristes, abatidas, e ele diz: eu vou levar a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo fala: não, tem outro público para você. Aí ele vai dormir. O Senhor visita ele e diz: você vai pregar lá na Macedônia. Esse era o público que o Senhor tinha para Paulo. Quem sabe ele não estava entendendo, mas esse público que o Senhor preparou para ele seria receptivo. Dá para compreender? Quem sabe esses lugares que ele gostaria de pregar, eles não seriam receptivos. Porque tem pessoas que estão sofrendo, estão no caos, estão no dia mau, estão destruídos espiritualmente. Mas eles não querem a Cristo. E neste lugar, ou seja, na Macedônia, haveriam pessoas que eram realmente o público de Paulo, estariam receptivos. Sem contar que era o público que ele preparou para Paulo, vamos falar de cultura, de hábitos, de costumes, de tradição. Estariam aptos ali então para receber a mensagem. Seria uma boa pescaria. E Paulo não estava entendendo que tipo de público o Senhor tinha para ele. Foi isso que o Senhor Jesus fez com os discípulos numa das suas primeiras trajetórias, uma das suas primeiras missões. Vocês não vão para os samaritanos, vocês não vão para os gentios, vão para os judeus, é o povo mais fácil, mais receptivo, a mesma cultura de vocês, vai ser tudo mais simples. O Senhor tem nos preparado. Ele tem alvos para nós, ele tem estratégias, como diz em Provérbios 22, 29. Tem visto o homem diligente na sua obra, perante reis ele será posto, não será posto entre os de baixa sorte. Então o Senhor tem a elite para cada um de nós. Ele quer realmente nos colocar na mídia, com os famosos. Ele quer nos colocar junto daqueles que são pessoas culturais, eruditas, sábias. Ele quer que nós venhamos estar nesse meio. Mas primeiramente eu tenho que compreender que o Senhor está nos direcionando pouco a pouco a um público. Depois um outro tipo de público, depois um outro tipo de público, até chegar na elite máxima. Dá para você compreender essa mensagem? E você tem que saber que tipo de alimento você dá. Quer ver um homem que tinha um discernimento apurado para pescar almas? Filipe, Atos capítulo 8. Filipe está pregando uma cruzada evangelística. Milhares de pessoas. O Senhor tira ele desse cenário e diz para ele: Filipe, você vai para o deserto de Gaza agora e vai pregar para um eunuco. E vou te dizer algo, ele não tem instrução, ele é leigo, ele é indouto, ele malemar, ele consegue soletrar a Bíblia e não tem interpretação nenhuma. O que Filipe disse? Senhor, positivo, estou abandonando aqui milhares de pessoas e agora eu vou lá e vou jogar a isca certa e vou ganhar essa alma para o teu reino. E foi. O eunuco aceitou a Cristo e batizou. Porque Felipe era pescador maduro. Como o pescador conhece o peixe, Felipe conhecia a alma. Ele chegou lá e jogou um alimento simples para ele. Não chegou lá e ficou pregando eloquentemente, querendo falar difícil, teologia, hermenêutica, exegética. Não! Ele chegou lá e viu a pescaria que é simples. Jesus te ama, vamos dizer assim. Acabou, meu irmão. Acabou, minha irmã.
É isso que o nosso Cristo, ele quer de cada um de nós. Aonde que o Senhor tem colocado você? Qual tipo de alimento você tem dado? Você tem dado a seu tempo? Você tem conhecido a alma? Dependendo do lugar que você está, procure conhecer a cultura, os costumes, a tradição, a natureza da pessoa. Porque cada pessoa tem uma natureza. Tem umas pessoas que têm uma natureza difícil de lidar. Eu conheci pastores que chegaram no velório, no lugar de dar uma palavra branda, que venha despertar curiosidade nas almas em conhecer o Evangelho. Essa daqui foi ovelha do meu ministério. É evangélica. Aceitou Jesus, batizou nas águas, congregava ali. Comia e bebia naquele pasto. Foi salva. Porque esse é o único caminho. Ela é evangélica. E falava em línguas estranhas e falava em mistério. Porque se não aceitar Jesus não batizar nas águas, aí vai para o inferno. Meu amigo, minha amiga, existem várias formas de falar do inferno sem machucar as pessoas e sem despertar medo nas pessoas. Porque o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não foi criado para o homem, não. O homem vai para lá se quiser. Provérbios 15, 24 está relatado que o caminho do sábio é para cima. Deus nos chama para cima. O caminho do sábio é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então Deus não quer que o homem vá para o inferno. O Senhor quer atrair o homem para si, para cima. Você está compreendendo? Existem várias formas de falar do inferno com sabedoria, com inteligência espiritual que o Senhor nos dotou. Sem afastar as pessoas, sem colocar medo nas pessoas. Eu conheço pregadores que entram dentro de uma congregação. Você vê ali a congregação, você vê as almas, você estuda as almas, você vê o que a alma está sentindo, está pensando. Você vê que tipo de problema está vivendo a alma. Você consegue discernir o que aquela alma está sentindo. Você entende que Deus está falando com você se você fosse o pregador. É uma palavra branda, com unção, é claro, com revelação. Há momentos que você vai levar um pouco a voz, mas a maioria do tempo a palavra branda. Eles querem comer quietinhos, eles querem se alimentar. Eles não querem nem dar glória, aleluia, só quer comer a palavra. Aí chega lá o pregador que eu acompanhei, violinha na mão, manda a banda subir. E o fogo tem que cair aqui. Aqui não tem crente, não. Aqui só tem crente frio. Cadê o glória? Cadê o aleluia? Cadê aquele que vai dançar no Espírito? Cadê aquele que vai pular? Cadê o povo pentecostal que conhece a palavra, que conhece o Senhor? Ele, infelizmente, matou espiritualmente a igreja aquele dia. Eu vi isso várias vezes, em várias oportunidades. Aí chega no final do culto, fica todo sem graça. Mas a igreja aqui é uma benção, hein? O pastor deve estar dando um bom alimento a vocês. O pastor aqui é um homem de Deus, viu? Vocês devem estar bem alimentados aqui. Todo sem graça, tentando consertar, enchendo linguiça. Então dá para compreender? Compreenda uma coisa. Cada alma que o Senhor chegou na Bíblia, preste atenção, ele teve uma abordagem, ele teve um tipo de alimento, um tipo de conversa, um tipo de diálogo. Ele lançou palavras diferentes para um e para outro. E ele alcançou, ele pescou essas vidas. Nós somos pescadores. Como o pescador conhece o peixe, você conhece a alma. Deus quer usar você. Deus quer usar a minha vida. Deus tem nos levado em ministérios, que são os aquários. E nós temos distribuído um alimento bom, satisfatório, prazeroso. É isso que Deus, Ele quer saber nesta mensagem. Peço a você, inscreva-se no meu canal, se você sentir no coração, compartilhe essa mensagem para que outras vidas sejam alcançadas, deixe o seu like, toque o sininho para receber novas notificações.